Atos, capítulo 6. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Este parecer contentou a toda a multidão e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, impuseram-lhes as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertinos, e dos cireneus e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então subornaram os homens para que dissessem: Ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo contra ele, arrebataram-no e levaram-no ao conselho. E apresentaram falsas testemunhas, que diziam: Este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei, porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Capítulo 7. E disse o sumo sacerdote: Porventura é isto assim? E ele disse: Homens irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E disse-lhe: Sai da tua terra e dentre a tua parentela, e dirige-te à terra que eu te mostrar. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. E dali, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra em que habitais agora. E não lhe deu nela herança, nem ainda o espaço de um pé, mas prometeu que dar-lhe-ia a posse dela, e depois dele, a sua descendência, não tendo ele ainda filho. E falou Deus assim:
que a sua descendência seria peregrina em terra alheia, e sujeitá-la-iam à escravidão, e maltratá-la-iam por 400 anos. E eu julgarei a nação que os tiver escravizado, disse Deus. E depois disto sairão e servir-me-ão neste lugar. E deu-lhe a aliança da circuncisão, e assim gerou a Isaque, e o circuncidou ao 8º dia, e Isaque a Jacó, e Jacó aos 12 patriarcas. E os patriarcas, movidos de inveja, venderam José para o Egito, mas Deus era com ele. E livrou-o de todas as suas tribulações, e lhe deu graça e sabedoria ante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito e toda a sua casa. Sobreveio então a todo o país do Egito e de Canaã fome e grande tribulação, e nossos pais não achavam alimentos. Mas, tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou ali nossos pais a primeira vez. E na segunda vez foi José conhecido por seus irmãos, e sua linhagem foi manifesta a Faraó. E José mandou chamar a seu pai Jacó e a toda a sua parentela, que era de 75 almas. E Jacó desceu ao Egito e morreu, ele e nossos pais. E foram transportados para Siquém e depositados na sepultura que Abraão comprara por certa soma de dinheiro aos filhos de Emor, pai de Siquém. Aproximando-se, porém, o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou outro rei, que não conhecia a José. Esse, usando de astúcia contra a nossa linhagem, maltratou nossos pais, a ponto de os fazer enjeitar as suas crianças, para que não se multiplicassem. Nesse tempo nasceu Moisés, e era muito formoso, e foi criado 3 meses em casa de seu pai. E sendo enjeitado, tomou-o a filha de Faraó e o criou como seu filho. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em suas palavras e obras. E quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração ir visitar seus irmãos, os filhos de Israel. E vendo maltratado um deles, defendeu-o, e vingou o ofendido, matando o egípcio. E ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhes havia de dar a liberdade pela sua mão, mas eles não entenderam. E no dia seguinte, pelejando eles, foi por eles visto e quis levá-los à paz, dizendo: Homens, sois irmãos, por que vos agravais um ao outro? E o que ofendia o seu próximo o repeliu, dizendo: Quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Queres tu matar-me, como ontem mataste o egípcio? E a esta palavra fugiu Moisés, e esteve como estrangeiro na terra de Midian, onde gerou 2 filhos. E completados 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto do monte Sinai, numa chama de fogo no meio de uma sarça. Então Moisés, quando viu isto, maravilhou-se da visão, e aproximando-se para observar, foi-lhe dirigida a voz do Senhor,
dizendo: Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, e o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó. E Moisés, todo trêmulo, não ousava olhar. E disse-lhe o Senhor: Tira as alparcas dos teus pés, porque o lugar em que estás. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi os seus gemidos, e desci a livrá-los. Agora, pois, vem, e enviar-te-ei ao Egito. A este Moisés, ao qual haviam negado, dizendo: Quem te constituiu príncipe e juiz? A este enviou Deus como príncipe e libertador, pela mão do anjo que lhe aparecera na sarça. Foi este que os conduziu para fora, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, e no Mar Vermelho, e no deserto, por 40 anos. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: O Senhor vosso Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu. A ele ouvireis. Este é o que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para nolas dar. Ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram e em seu coração se tornaram ao Egito, dizendo a Arão: Faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque a esse Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. E naqueles dias fizeram o bezerro, e ofereceram sacrifícios ao ídolo, e se alegraram nas obras das suas mãos. Mas Deus se afastou, e os abandonou a que servissem ao exército do céu, como está escrito no livro dos profetas. Porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Antes tomastes o tabernáculo de Moloque e a estrela do vosso Deus Renfã, figuras que vós fizestes para as adorar. Transportar-vos-ei, pois, para além da Babilônia. Estava entre nossos pais no deserto o tabernáculo do testemunho, como ordenara aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto. O qual nossos pais, recebendo-o também, levaram-no com Josué quando entraram na posse das nações que Deus lançou para fora da presença de nossos pais, até aos dias de Davi, que achou graça diante de Deus e pediu que pudesse achar tabernáculo para o Deus de Jacó. E Salomão lhe edificou casa, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta: O céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis? Diz o Senhor. Ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas estas coisas? Homens de dura cerviz, e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim vós sois como vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos, e não a
guardastes. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. E disse: Eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem, que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. Expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Atos, capítulo 6 e 7. Infelizmente, outros males assaltavam a igreja. No meio do poder do Espírito, a carne começa a manifestar-se por causa de certas circunstâncias contraditórias dos discípulos, mesmo em coisas onde a graça se tinha particularmente manifestado, na medida em que essas coisas estavam relacionadas com a carne. Os helenistas judeus nascidos nas regiões gregas ou pagãs murmuravam contra os hebreus, nativos da Judéia, porque as viúvas destes eram, segundo eles pretendiam, favorecidas na distribuição dos bens dados à igreja pelos seus membros. Mas até aqui a sabedoria dada pelo Espírito faz face à dificuldade, aproveitando a ocasião para dar andamento à obra, segundo as necessidades que surgiam. São nomeadas 7 pessoas para empreenderem essa obra, porque os apóstolos não queriam abandonar o seu próprio trabalho por causa disso. Encontramos aqui, nos casos de Filipe e de Estevão, a verdade do que Paulo diz. Os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. 1 Timóteo 3,13. Note-se que os apóstolos, na sua obra, põem a oração antes da pregação. O combate dos obreiros do Senhor com o poder do mal dava-se mais particularmente nesses exercícios feitos em particular. A realização do poder de Deus operava-se ali também pela força e pela sabedoria que lhes eram necessárias. Para que eles pudessem agir diretamente da parte de Deus, era necessário que a graça e a unção fossem mantidas em seus corações. Note-se também a graça que, sob a influência do Santo Espírito de Deus, se revela nesta ocupação. Todos os nomes das pessoas encarregadas do cuidado das viúvas são nomes helenistas. A influência da palavra alargava e sempre mais, e muitos sacerdotes se submetiam à fé. Assim, e até o presente, a oposição do exterior e o mal que se tinha encontrado no interior não fizeram senão oferecer uma boa ocasião para o progresso da obra, pela manifestação da presença de Deus no seio da igreja. Note-se bem este fato. Não se trata apenas de o Espírito fazer o bem pelo seu testemunho, pois embora o mal esteja lá, no exterior e no interior da igreja, onde o poder do Espírito se manifesta,
Esse mesmo mal não faz senão prestar um bom testemunho à eficácia da presença do Espírito Divino. Existia o mal, mas havia também o poder necessário para se lhe opor. Todavia, isso mostrava que até o pão do Pentecostes continha fermento. O poder do Espírito fazia-se sentir mais particularmente em Estevão, homem cheio de graça e de poder. Os judeus helenistas opunham-se-lhe, mas, não podendo resistir-lhe, acusam-no perante o sinédrio, imputando-lhe em particular o anunciar da destruição do templo e da cidade em nome de Jesus, assim como a mudança dos costumes e da lei. Aqui, note-se, vemos o livre poder do Espírito Santo sem que outras, como por exemplo os apóstolos, estabelecidos pelo próprio Cristo, dirijam a obra. Não é a autoridade nos apóstolos, nem nos judeus da Palestina. O Espírito distribui a quem ele quer. É o piedoso e dedicado helenista que presta o último testemunho aos chefes da nação. Se, por um lado, alguns sacerdotes creem, por outro lado, alguns judeus, tendo a sua origem fora da Judéia, prestam testemunho e abrem o caminho a um outro testemunho muito mais amplo. Mas, ao mesmo tempo, vemos a rejeição definitiva dos judeus, considerados moralmente como base e centro do testemunho e do ajuntamento divino, que se realizava no mundo. Até aqui, Jerusalém era o centro do testemunho e da congregação. Pedro tinha prestado testemunho a um Cristo glorioso, prometendo que ele voltaria se eles se arrependessem, mas eles silenciaram esse testemunho. Agora, pela boca de Estevão, o julgamento é levado sobre eles pelo Espírito. E eles mostram-se abertamente contrários a esse testemunho. Assim, não são os apóstolos que, em virtude de uma autoridade oficial, rompem com Jerusalém. A livre ação do Espírito Santo antecipa uma ruptura que nem mesmo teve lugar de maneira a fazer parte da narrativa escriturística. O fato cumpre-se pelo poder de Deus. A manifestação do céu do testemunho suscitado pelo Espírito para anunciar os judeus como adversários e proclamar a sua queda colocou o centro da congregação, segundo o Espírito, no céu. Nesse céu aonde a fiel testemunha, cheia desse Espírito, subiu. Já sobre a terra ela tinha a aparência de um anjo, aos olhos do sinédrio que a julgava. Capítulo 6, 15. Mas o endurecimento dos seus corações não permitia aos seus assassinos que parassem no caminho da hostilidade contra o testemunho prestado a Cristo, testemunho que sobressai aqui muito particularmente como sendo o testemunho do Espírito Santo. Estevão não tinha, que nós saibamos, conhecido a Jesus durante a sua permanência neste mundo. Certamente não tinha sido estabelecido, como os apóstolos foram, para ser testemunha dessa permanência. Estevão era simplesmente um órgão do Espírito Santo que distribui os seus dons como quer. Estevão é a expressão do poder do Espírito Santo para prestar testemunho a Cristo glorificado, apresentado agora sob esse caráter a Israel, que o tinha já rejeitado na sua humilhação. Depois da queda de Adão, até o dilúvio, embora Deus não deixasse o homem sem testemunho, este ficava, de fato, abandonado a si próprio. Não havia a seu respeito nem caminhos nem instituições especiais de Deus.
O resultado foi o dilúvio, destinado, por assim dizer, a purificar a terra da sua horrível corrupção e da sua violência. O mundo, renovado pelo dilúvio, torna-se o teatro onde Deus começa a manifestar os seus caminhos para com o homem. Com Noé, o governo foi estabelecido, mas Abraão foi o objeto do chamamento de Deus pela eleição de graça, e as promessas foram lhe dadas quando o mundo se voltou para os demônios. Com Abraão começa a história do povo de Deus, mas a questão da justiça não estava ainda posta. Foi-o mais tarde, pela lei, que a justiça do homem reclamava. Em seguida, os profetas vieram prestar testemunho à paciente graça de Deus. Finalmente foi enviado o Filho, como último apelo de Deus para produzir fruto e o último testemunho da sua graça, mas foi rejeitado. A seguir, a intercessão de Cristo, o Espírito Santo presta testemunho à sua glória por intermédio do apóstolo Pedro, capítulo 3, para trazer o povo ao arrependimento. Agora, pela boca de Estevão, o Espírito Santo ocupa-se da atitude deles perante a glória de Cristo. Estevão traça a história dos judeus, desde o princípio dos caminhos de Deus a respeito deles, isto é, desde Abraão, que é chamado para a relação do Deus de glória, e que, embora lento a obedecer, é conduzido a Canaã pela paciente graça de Deus. No entanto, Abraão era estrangeiro na terra da promessa, e foi-lhe anunciado que a escravatura seria o quinhão dos seus descendentes, até que Deus interviesse em graça, capítulo 7, 5 e seguintes. O quinhão do bem-aventurado patriarca não consistia, pois, em estar de posse das promessas, mas em ser estrangeiro. E a sorte dos seus descendentes era de serem cativos até que Deus os livrasse com mão forte. Nada de mais impressionante do que a calma superioridade em tais circunstâncias manifestada por Estevão. Conta aos judeus uma história que eles não podiam negar, uma história de que eles se vangloriavam, mas que os condenava inteiramente. Eles faziam como tinham feito aos seus pais. Verso 51. No entanto, dois personagens se destacam da narrativa de Estevão em relação com a bondade de Deus para com Israel nessa recuada época: José e Moisés. Israel tinha-os rejeitado a ambos. Tinha entregado José aos gentios e rejeitado Moisés como chefe e como juiz. Era a história do Cristo que, de fato, será, no devido tempo ordenado por Deus, o Redentor de Israel. Esta é a base do argumento de Estevão, mas há dois outros elementos importantes no seu discurso. Os judeus tinham sempre rejeitado o testemunho do Espírito Santo nos profetas que tinham falado de Cristo, o qual eles tinham agora traído e morto. E por outro lado, segundo Moisés, tinham adorado os falsos deuses, mesmo depois da sua partida do Egito. E essa falta, por grande que fosse a paciência de Deus, e agora, que tinham levado ao máximo a sua iniquidade, deveria conduzi-los muito além de Babilônia, que tinha sido o lugar da sua punição. Note-se aqui que, por muito prolongada que tenha sido a paciência de Deus, não resulta dela o arrependimento. E a primeira falta, a primeira separação de Deus, leva o castigo até ao fim. Trata-se de um dos mais impressionantes resumos de toda a sua história.
a história do homem ao qual Deus dá todos os meios de restauração. É assim apresentada a plena medida da sua culpabilidade. O povo tinha recebido a lei e não a tinha guardado. Tinha rejeitado os profetas que tinham prestado testemunho a Cristo. Tinha traído e morto o próprio Cristo. Aqueles homens resistiam sempre ao Espírito Santo. Aquilo em que eles punham a sua confiança, o templo, Deus o rejeitava. O próprio Deus tinha sido como que estrangeiro na terra de Canaã. E se Salomão lhe construirá uma casa, era para que o Espírito Santo declarasse, como tinha feito já pela boca do profeta, que o céu era o trono de Deus e a terra o estrado de seus pés. Deus, cujo domínio se estendia pelo infinito, não queria morar em casas de pedra, obras das suas mãos. A história dos judeus resume-se numa sentença que se liga aos últimos dias desse povo e ao julgamento executado contra ele. Eles sempre resistiam ao Espírito Santo, do mesmo modo como sempre tinham desobedecido à lei. Capítulo 7, de 51 a 53. O judaísmo estava julgado. A longa paciência de Deus e todos os seus caminhos de graça para com o homem estavam exauridos, porque Israel era o homem sob o governo especial e sob os cuidados de Deus. Agora sua culpabilidade não é simplesmente o pecado, mas o pecado a despeito de tudo o que Deus tem feito pelo homem. É o ponto culminante da sua história. A lei, os profetas, Cristo, o Espírito Santo, tudo foi tentado. E o homem ficou inimigo de Deus. A cruz tinha já, realmente, provado isso, mas este novo fato juntara-lhe a rejeição do testemunho prestado pelo Espírito Santo a um Cristo glorificado. Era o fim do homem. Tudo recomeçaria agora com o segundo homem nas suas relações permanentes com o céu. Convencidos em suas consciências e endurecidos de coração, os membros do Sinédrio tinham a alma cheia de raiva e rilhavam os dentes contra Estevão. Mas se Estevão devia prestar esse testemunho definitivo contra Israel, devia mais ainda colocá-lo na sua verdadeira posição por uma expressão viva da posição do crente, em virtude da presença do Espírito Santo neste mundo e nele habitando. Na história dos judeus, vemos o homem resistindo sempre ao Espírito Santo. Na história de Estevão, vemos um homem cheio do Espírito Santo como consequência da redenção. Eis os elementos desta tocante e notável cena que faz época na história da Igreja. Os chefes de Israel estão a rilhar os dentes de raiva contra o poderoso e convincente testemunho do Espírito de que Estevão estava cheio. Eles tinham rejeitado um Cristo glorificado, do mesmo modo como tinham levado à morte um Cristo humilhado. Vamos ver quais foram os efeitos da presença do Espírito para Estevão. Tem os olhos fixos no céu, agora plenamente aberto à fé. É para o céu que o Espírito dirige os seus pensamentos, tornando-os capazes de ali se fixarem. O Espírito revela àquele que está assim cheio dele a glória de Deus. Em cima no céu, e Jesus nessa glória, à direita de Deus, quer dizer, na sede do poder, como Filho do Homem, numa posição muito mais elevada do que nos aparece no Salmo 2, ou seja, do Salmo 8.
embora não estejam ainda todas as coisas postas sob seus pés. Comparar João 1:50, 52. Em seguida, o Espírito dá-lhe a força necessária para que o testemunho seja prestado em presença do poder de Satanás, assassino desde o princípio. Eis que vejo os céus abertos, diz Estevão. Tal é, pois, a posição do verdadeiro crente, uma posição celeste sobre a terra, em presença do mundo que rejeitou o Cristo, do mundo assassino. O crente, vivendo após a morte, penetra no céu pelo poder do Espírito e vê o Filho do Homem à direita de Deus. Estevão não diz, eu vejo Jesus. Aqui o Espírito caracteriza-o como Filho do Homem. Não é à glória de Deus que Estevão presta testemunho. Essa glória era natural no céu, mas ao Filho do Homem na glória, estando o céu aberto para Estevão. Em seguida diz, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Presta assim um testemunho completo e perfeito ao estado da alma do crente, após a morte com Cristo glorificado, e é disso o primeiro exemplo. Pelo que concerne ao progresso que fez o testemunho, o assunto desse testemunho agora já não é que Jesus é o Messias e que ele voltará. Se o povo se arrepender, o que aliás não deixa de ser verdade, o assunto do testemunho é agora o Filho do Homem no céu. Céu também aberto ao homem cheio do Espírito Santo. No céu, o objeto da esperança e do testemunho daqueles que pertencem a Deus, e ao qual ele vai levar as almas dos seus remidos. A paciência de Deus agia ainda, sem dúvida, em Israel, mas o Espírito Santo abria novas cenas e novas esperanças diante do crente. O Espírito Santo abre o céu perante os nossos olhos e torna-nos capazes de os fixarmos sobre o que ali se encontra. Forma-nos sobre a terra segundo o caráter de Jesus. Quanto à mudança que se operava no progresso dos caminhos de Deus, era, suponho eu, a realização pelo Espírito do efeito do rasgar o véu. Jesus está ainda de pé, porque até a rejeição do testemunho do Espírito por Israel, ele não se assentava definitivamente para esperar a época do julgamento dos seus inimigos. Ficava na posição de sumo sacerdote, de pé, diante de Deus, entrando com ele, o crente, pelo Espírito, adentro do véu, e tendo a alma lá em cima, porque agora, pelo sangue de Cristo, por esse caminho novo e vivo, a alma podia entrar no santuário. Por outro lado, os judeus, tendo feito com o testemunho do Espírito Santo o mesmo que fizeram com Jesus, tendo, por assim dizer, na pessoa de Estevão, enviado uma mensagem após Jesus, para dizerem, não queremos que este reine sobre nós, Lucas 19:14, o Cristo toma o seu lugar definitivamente, como assentado no céu, até julgar os seus inimigos, que não quiseram que ele reinasse sobre eles. É nessa última posição que ele é visto na Epístola aos Hebreus. Assim, nesta epístola, os hebreus que criam são exortados a sair do campo de Israel, seguindo a vítima, cujo sangue era levado ao santuário, antecipando assim o julgamento que, indiretamente, caiu sobre Jerusalém, por meios romanos, para pôr a nação de lado, visto esse julgamento vir finalmente a ser executado pelo próprio Senhor Jesus. A posição de Estevão assemelha-se, por conseguinte, à de Jesus, sendo seu testemunho aquele que o Espírito presta a Jesus glorificado.
Isto torna o grande princípio da Epístola aos Hebreus muito claro. A doutrina da Igreja, anunciada por Paulo, após a revelação no caminho de Damasco, vai mais longe. Declara a união dos cristãos com Jesus no céu, e não apenas a sua entrada no lugar santo, através do véu rasgado, nesse lugar onde só o sumo sacerdote entrava primeiramente dentro do véu que escondia Deus ao povo. Mas note-se que Estevão, como consequência do fato de que vê Jesus no céu, assemelha-se perfeitamente a Jesus sobre a terra. Fato este bem precioso para nós em graça. Simplesmente, em todos os casos, a glória da sua pessoa é mantida com maior cuidado. Jesus, embora o céu lhe fosse aberto, era ele mesmo objeto da contemplação do céu, publicamente reconhecido e selado pelo Pai. Jesus não tinha necessidade de uma visão que apresentasse um objeto à sua fé, e essa visão não produzia nele nenhuma transformação à mesma imagem pela revelação da glória. Mas o Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, encontra-se nas palavras de Estevão: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E a afeição por Israel que o Salvador exprime nestas palavras: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, encontra-se nas palavras de Estevão: Senhor, não lhes imputes este pecado. Simplesmente, agora o Espírito Santo não diz que eles não sabem o que fazem. Eles agora já não tinham desculpa. Sabiam o que faziam, pois sabiam que Jesus tinha ressuscitado. Note-se ainda que isto faz sobressair mais ainda a posição especial de Estevão como vaso do testemunho do Espírito Santo, quando esse testemunho era definitivamente rejeitado por Israel, assim como o caráter divino e a pessoa de Jesus, mesmo naquilo em que o seu discípulo mais se lhe assemelha. O céu se abriu a Jesus, que o Espírito Santo desce sobre ele e que foi reconhecido Filho de Deus. Depois o céu é aberto sobre ele e os anjos sobem e descem sobre o Filho do Homem. Somente não houve objeto apresentado a Jesus. Ele próprio é o objeto dos olhares do céu. O céu abrir-se-á ao fim do século, e o próprio Senhor Jesus sairá sobre o cavalo branco, quer dizer, em julgamento e em triunfo. Aqui o céu é aberto, mas é ao discípulo do Senhor e o cristão, cheio do Espírito Santo, vê o céu e o que nele há, vê Jesus à direita de Deus. Jesus é sempre o objeto apresentado, primeiro ao céu e depois ao homem crente, cheio do Espírito Santo, de modo que, quanto ao objeto da fé e à posição do crente, a cena que está perante nós é definitivamente característica. Jesus não tem objeto, mas é o objeto do céu, quando se abre. O crente tem um objeto, e esse objeto é o próprio Senhor Jesus no céu, quando ele está aberto. Rejeitado pelos judeus como tinha sido Jesus, partilhando os sofrimentos do Salvador e cheio do seu espírito de graça, os olhares do bem-aventurado mártir são fixados no céu, que o Espírito Santo lhe abre, e ele vê lá o Filho do Homem, pronto para receber o seu Espírito. O testemunho que resta para revelar dos desígnios de Deus virá mais tarde. Mas vemos já que não é somente a Jesus que o céu deve receber antes do restabelecimento das coisas de que os profetas têm falado,
mas que deve receber também as almas dos seus remidos até o momento da ressurreição, assim como toda a Igreja, em espírito desligado do mundo que rejeitou o Salvador e do judaísmo que se opõe ao testemunho do Espírito Santo. O judaísmo já não é reconhecido, já não deixa lugar à paciência de Deus. É substituído pelo céu e pela Igreja, que, enquanto fiel, segue o seu Mestre no céu, em espírito, esperando o seu regresso. Paulo assistiu à morte da fiel testemunha do Salvador e nela consentiu. Podemos notar aqui que o santuário, por assim dizer, está agora aberto a todos os fiéis. Pela morte de Cristo, o véu foi bem rasgado, mas a graça de Deus agia ainda para com os judeus, como tal considerados, e propunha-lhes o regresso de Jesus à terra, ou seja, fora do véu, se eles se arrependessem, de modo que a bênção e os tempos de refrigério com a vinda de Jesus, anunciados pelos profetas, teriam tido lugar sobre a terra. Mas agora o objeto apresentado àqueles que tinham ouvidos para ouvir já não era um Messias, filho de Davi, mas um filho do homem no céu. E pelo Espírito Santo neste mundo, o céu aberto é visto e conhecido, e o grande sumo sacerdote, que está de pé à direita de Deus, já não é escondido atrás de um véu. Tudo está agora aberto ao fiel, que vê a glória e aquele que nela entrou para os seus. É por esta razão, suponho, que Jesus é visto de pé. Não tinha ainda tomado definitivamente o seu lugar como assentado no trono celeste, até que o testemunho à sua exaltação prestado a Israel pelo Espírito Santo tivesse sido definitivamente rejeitado sobre a terra. O livre testemunho do Espírito que se manifesta aqui e na continuação do livro é de grande interesse, sem tocar, como veremos, na autoridade apostólica exercida do lugar que Deus lhe tinha destinado. Quanto aos judeus, enquanto o sumo sacerdote não sair do santuário, não podem saber que a sua obra para a nação é aceita. No dia das expiações devem esperar a sua saída para o saberem. Mas, para nós cristãos, o Espírito Santo saiu, e embora o Senhor esteja ainda escondido, nós temos já a sua santa presença pelo Espírito em nós e no nosso meio. Termina aqui a primeira fase da Igreja de Deus. A sua história em relação direta com os judeus de Jerusalém como centro ao qual se reportava o trabalho dos apóstolos, a começar por Jerusalém, cumprindo-se, portanto, num remanescente crente, no seio do qual Israel é convidado a entrar como objeto, enquanto povo, do amor e dos cuidados de Deus, convite que eles recusaram. Alguns fatos acessórios se seguem que alargam a esfera da obra e conservam a unidade do conjunto, antes da revelação formal da vocação dos gentios propriamente ditos e da Igreja como um só corpo, obra que se realiza independentemente de Jerusalém e fora da terra. Estes fatos, que a palavra de Deus nos apresenta agora, são o trabalho de Filipe, a conversão de Samaria, as conversões do etíope de Cornélio com a visão de Pedro, que tem lugar após a vocação de Saulo, admitido como um judeu muito estimado da sua nação, como tal considerada. São ainda os trabalhos de Pedro em toda a região de Canaã, e enfim as relações estabelecidas entre os apóstolos em Jerusalém e os gentios convertidos em Antioquia. Temos aqui igualmente a oposição de Herodes, o falso rei dos judeus,
e os cuidados que Deus tem ainda de Pedro. Vem depois o julgamento de Deus sobre o rei. Em seguida, vemos a obra feita diretamente no meio dos gentios. Esta obra tem Antioquia como ponto de partida, já preparado pela conversão de Saulo, por meios e com uma revelação muito particular. Sigamos, então, os detalhes desses capítulos. Já estão disponíveis para leitura os comentários do Novo Testamento e do Antigo Testamento de João Nelson Darby. Estão nos formatos de livro, e-book, também aplicativo para o celular Android. Visite o nosso site www.palavrasdoevangelho.com.